Atualização de última hora: 2 caças Su-30 da Força Aérea Bolivariana da Venezuela invadiram o espaço aéreo brasileiro na região de fronteira amazônica. Ao mesmo tempo, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou de forma imediata o embaixador do Brasil para pedir explicações, acusando de grosseria em falas de Celso Amorim. E as tensões entre os dois países só estão aumentando e não estão sendo divulgadas na mídia tradicional. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Em meio a um momento conturbado nas relações entre Brasil e Venezuela, surgiram rumores sobre uma possível incursão de 2 caças Su-30 da Força Aérea Bolivariana da Venezuela no espaço aéreo brasileiro. Informações preliminares divulgadas no Telegram indicam que as aeronaves venezuelanas, de fabricação russa, teriam sobrevoado a fronteira amazônica próximo à cidade de Pacaraima, em Roraima. Enquanto a Força Aérea Brasileira ainda não confirmou oficialmente o incidente, moradores da região relataram avistar as aeronaves voando próximas ao limite da fronteira. Esse suposto evento acende o alerta e lança dúvidas sobre as intenções do governo de Nicolás Maduro, que recentemente criticou abertamente o Brasil por seu veto à entrada da Venezuela no BRICS. O episódio, ainda sem confirmação oficial, tem o potencial de ser interpretado como uma provocação do governo Maduro, justamente após as declarações críticas de Caracas ao Itamaraty e o veto brasileiro à adesão venezuelana ao BRICS. De acordo com Celso Amorim, assessor de assuntos internacionais da presidência, a Venezuela não contribui para o melhor funcionamento do BRICS. Em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, Amorim lamentou as declarações do presidente venezuelano, reafirmando o compromisso brasileiro com a estabilidade regional, mas reconhecendo o mal-estar nas relações bilaterais. Na semana passada, durante uma reunião em São Petersburgo, o Brasil se posicionou contra a entrada da Venezuela no BRICS. A decisão de Amorim e do governo brasileiro teve como base a percepção de que o país, em sua situação atual, traria mais desafios que benefícios ao bloco econômico. Em resposta, Maduro criticou duramente o Itamaraty, acusando o Ministério Brasileiro de conspirar contra a Venezuela e insinuando uma ligação do governo brasileiro com o Departamento de Estado americano. Amorim rechaçou as acusações e reiterou que o Brasil, além de atento à crise venezuelana, mantém sua disposição de colaborar para uma solução pacífica e democrática, desde que construída internamente pelos próprios venezuelanos. A crise diplomática se intensificou ainda mais quando Nicolás Maduro convocou o embaixador venezuelano em Brasília, Manuel Vadel, para consultas em resposta ao que Caracas chamou de grosserias proferidas por Celso Amorim. Em comunicado do Ministério das Relações Exteriores venezuelano, o governo Maduro acusou Amorim de ser um mensageiro do imperialismo americano e criticou os julgamentos de valor sobre a política interna da Venezuela. A nota também menciona que as relações diplomáticas entre as duas nações estão se deteriorando devido às agressões constantes do assessor especial de Lula. Em resposta, Caracas chamou o responsável da embaixada brasileira, Breno Herman, para expressar sua mais firme rejeição às declarações de Amorim, alegando que o Itamaraty segue uma política semelhante à política de medidas coercitivas unilaterais praticadas por Washington. Esse possível incidente também ressalta questões sobre a atual capacidade de interceptação e defesa aérea da FAB. Embora a Força Aérea Brasileira possua uma frota significativa de caças F-5M, essas aeronaves têm mais de 50 anos de serviço e sua eficácia em cenários de combate moderno é limitada. Recentemente, um F-5M sofreu uma queda, um sinal da obsolescência dessas aeronaves, que, embora modernizadas, não são mais consideradas competitivas frente a caças de última geração, como os Su-30 venezuelanos. O Brasil tem atualmente uma frota crescente de caças F-39 Gripen, adquiridos da Suécia, que representam um salto significativo em relação aos F-5 em termos de superioridade aérea, alcance e tecnologia de combate.
Armados com mísseis de última geração, os Gripen são os únicos caças da FAB atualmente com capacidade real para confrontar o Su-30 da Venezuela e manter a superioridade aérea em situações de confronto. A FAB vem trabalhando para expandir sua frota de Gripen, mas a operação desses caças ainda está em fase de integração completa. Em uma situação de emergência, a cobertura aérea brasileira depende fortemente desses caças para proteger suas fronteiras contra incursões de caças de capacidades superiores, como o Su-30. O veto brasileiro à adesão da Venezuela ao BRICS e a demanda por maior transparência eleitoral por parte de Maduro são apenas alguns dos fatores que vêm elevando as tensões diplomáticas entre os países. Em julho deste ano, Maduro foi declarado vencedor das eleições pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Mas a oposição contestou o resultado e pediu provas da legalidade do pleito. Brasil, Colômbia e México solicitaram a apresentação das atas eleitorais que Maduro prometeu, mas nunca entregou. Em retaliação a esses pedidos, o governo venezuelano revogou a custódia da Embaixada Argentina, sob proteção brasileira, em Caracas. Celso Amorim lembrou em sua declaração na Câmara que a fronteira entre os dois países tem cerca de 2.000 quilômetros de extensão e que a presença de cerca de 600 mil venezuelanos em território brasileiro é um fator que torna a situação ainda mais delicada. O assessor reafirmou o compromisso brasileiro com a proteção de suas fronteiras e alertou que qualquer ação que ameace a segurança nacional será respondida conforme necessário. A possível incursão dos caças Su-30 em um momento de relações diplomáticas deterioradas sublinha a importância de o Brasil aprimorar e modernizar suas capacidades de defesa aérea para proteger sua soberania. O governo Lula enfrenta agora o desafio de equilibrar uma postura diplomática com Maduro e uma vigilância rigorosa de suas fronteiras, enquanto aumenta a prontidão da FAB, especialmente com os novos caças Gripen. Em um cenário de crise regional, o Brasil pode precisar acelerar a modernização de sua defesa aérea e reforçar suas capacidades de interceptação para garantir que ações como uma incursão não ocorram sem resposta. Resta saber se novas confirmações ou desdobramentos da FAB trarão respostas oficiais sobre o ocorrido ou se a situação servirá como mais um agravante no complexo relacionamento entre Brasil e Venezuela. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações.